Muito bem, amigos do canal, estamos aqui novamente com um grande profissional, Paulo Anderson. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui, vai falar um pouquinho de logística. Ele vai contar para a gente as suas dores, os seus desafios e as suas vitórias dentro do ramo de logística, um ramo tão sensacional, né, que todos nós adoramos. É com você, Paulo. Já vou deixar a palavra contigo. Tá bom. Bom dia, André. Obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, cara. Eu acho que é bacana esse momento para a gente conversar um pouco realmente sobre logística, que é uma área que eu sou apaixonado e tenho mais de 15 anos aí já de experiência, né? Falando um pouco mais da minha carreira, como eu disse, eu tenho mais de 15 anos já de experiência na área. Comecei como estagiário, numa indústria de alimentos aqui em Fortaleza. Até então, eu fazia faculdade, estagiava em outros ramos, já fui do ramo de automóveis, do ramo de marketing. Só que quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ver logística e eu queria, de fato, entrar nessa área de logística, porque eu estava encantado, né? Na teoria, eu estava muito encantado, achava muito interessante tudo que eu estava ouvindo e estava aprendendo na época. E eu comecei a buscar oportunidade na área, né? Então, eu comecei numa área de transportes, numa grande transportadora aqui em Fortaleza, que ela atua na região, no país todo, mas a matriz delas é aqui em Fortaleza. E eu comecei como estagiário e fui passando por algumas áreas, né? Comecei dentro da área de gerenciamento de risco, que é muito voltado para seguradoras, redução de custo com sinistros, avaria, tombamentos, furtos, um programa de gerenciamento de risco, né? Mas eu também fui passando por algumas outras áreas, dentre elas avarias, emissão de conhecimentos, liberação de transportadoras, de documentos, muito voltado ali para o chão de mesmo, o chão de fábrica, e com o motorista, né, que era a principal fonte aí de trabalho na minha época. E eu queria muito conhecer o processo produtivo. Na época já estudava, eu lia muito sobre o processo produtivo e eu queria conhecer. Aí eu comecei a buscar oportunidade no mercado, dentro de indústrias. Eu queria conhecer todo esse processo de indústria, eu era encantado, realmente eu achava que era uma grande oportunidade para mim. E surgiu a oportunidade de trabalhar no Café Santa Clara, que é uma marca aqui da região, e que hoje é um dos maiores grupos aí de alimentos do país, né, de café. E eu entrei como assistente lá, eu passei assim, foi bacana porque foi um projeto novo, era um projeto inovador aqui dentro do ramo das indústrias, e aqui mesmo em Fortaleza era o primeiro projeto que a empresa estava buscando de fazer autogestão, né? Em vez de investir em seguradoras, eles queriam investir em tecnologia e pessoas. Então, eles estavam buscando profissionais no mercado para fazer esse projeto de autogestão. E eu iniciei junto com um outro coordenador, que ele era de São Paulo, que é o Eduardo Muniz, e a gente junto, eu e ele, a gente implantou a área de gerenciamento de risco propriamente dito dentro do café, né, dentro do Café Santa Clara, que hoje, para quem não conhece, é o Grupo Três Corações, né, que é a marca do Grupo Três Corações. E foi um projeto bacana, foi um projeto assim que realmente alavancou um pouco a minha carreira. Eu tive a oportunidade de entrar realmente dentro da indústria de alimentos, eu conheci de fato a indústria de alimentos, então estava unindo o útil ao agradável, né? Eu estava ali realmente já bem próximo de finalizar minha faculdade, e eu agarrei essa oportunidade, e foi bacana porque foi de fato assim a minha primeira vivência com logística de indústria, né? Logística industrial. Até pelo processo também, de conhecer todos os processos de indústria, todas as certificações, então foi bacana. E eu tive a oportunidade também de conhecer um pouco mais o país, né? Eu saí de Fortaleza e comecei a rodar mais aí as regiões do país. Por quê? Porque eu viajava muito nas unidades, né? Era um grupo que tinha várias unidades pelo país e eu viajava principalmente focado em treinamentos de processo. O que seria o treinamento de processo? A gente criou uma política de gerenciamento de risco. O que seria essa política de gerenciamento de risco? São regras, onde os transportadores e os motoristas, principalmente, eles tinham que respeitar algumas condições. Vou dar exemplo. Eles tinham hora de rodar, eles sabiam onde eles deveriam parar nas estradas, eles sabiam o que é que eles teriam que fazer para manter a carga segura. O objetivo principal desse processo era fazer com que a carga chegasse no destino final
da forma como ela saiu da origem, né? Ela não tinha que ter nenhuma, não teria que passar por nada durante o seu percurso. Ela teria que realmente fazer todo o translado, evitando furtos, avarias, roubos, e isso fazendo com que chegasse lá no destino final da forma mais correta possível. E os transportadores, a gente também tinha uma preocupação com eles para evitar acidentes, porque tinha muito acidente, né? Tinha as estradas do país, como você sabe, elas não são 100%, né? Então, assim, tem excesso de velocidade, rodam 24 horas por dia. Então, a gente tinha um olhar muito voltado também para a segurança do nosso transportador, que era o nosso principal parceiro, né? E a gente trabalhava de uma forma mais coerente aí com eles. Então, eu viajava pelo país todo, fazendo treinamento, divulgando a nossa política, com os transportadores e com os colaboradores também, porque todo mundo tinha que estar na mesma página, todo mundo tinha que ter esse senso de urgência e tinha que ter também um senso de segurança. E a gente fazia esse treinamento aí pelo país todo. Foi bacana, foi uma experiência bacana, a gente ficou um case de sucesso aí, dois anos e meio praticamente, sem roubos, sem furtos, sem avarias, e começou a dar resultados, né? A empresa começou a dar resultado, começou a investir mais em tecnologias, a gente começou a buscar parceiros no mercado que viesse agregar na operação com tecnologias de monitoramento, com tecnologias para dar mais ênfase em produtividade, resultados, e também com empresas que faziam todo o nosso monitoramento, e com empresas também que faziam aí a nossa, quando tinha algum tombamento, porque claro que vai acontecer, que aconteceu no fato, tombamento, roubo, alguns furtos, tinha empresas que faziam a regulação desse sinistro para a gente, né? Ela ia para o local ou ia para o mercado, tentar diminuir o mais, a gente chamava de diminuir o risco maior possível, né? Então, a gente, junto com essas empresas, faziam esse trabalho, e também até com as próprias seguranças públicas, né? A gente conheceu muita eu costumo dizer que eu conheci muito delegado na época, eu tinha muito contato com alguns delegados das regiões, principalmente de roubos e furtos de cargas, e foi bacana também porque eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da realidade deles, né? Eu saí um pouco da minha realidade de logística e pude conhecer um pouco da realidade também do dia a dia da segurança pública, né? O que é que eles fazem quando acontece de fato algum roubo, algum sinistro, qual o papel deles dentro da cadeia logística, né? E foi bacana porque eu aprendi muito nessa época. Então, fiquei ainda aí na frente do projeto, junto com a coordenação, e a M Dias, que é uma empresa aqui de Fortaleza, que hoje é o mundo, né? Ela é uma das maiores, se não for a maior de alimentos aí do país, mas ela está aí cada dia mais crescendo, né? E a M Dias começou a sondar na época, ela queria também fazer esse projeto lá dentro da indústria, e eles começaram a sondar e começaram a conversar, e a gente foi conversando, trocando algumas ideias, experiências, e eu aceitei a proposta também de fazer esse mesmo projeto lá. Para mim, na época, era um passo maior na minha carreira, porque eu ia sair de assistente para analista, e eu estava, assim, encantado também, e eu estava querendo realmente dar esse passo. E no fato da M Dias na época, ela tinha uma outra proposta, né? Apesar de ser bem similar com a Três Corações, do gerenciamento de risco, mas ela queria atuar por regiões, ela não queria fazer 100%, como foi feito na Três Corações, né? A gente virou a chave 100%. E na M Dias, não, ela queria fazer por regiões, até também para ver como é que funcionava e tal. E eu aceitei a proposta, eu fui para lá também muito focado no gerenciamento de risco também, nessa parte de treinamento, de fortalecer parceria com as transportadoras, de criar mais processos para dentro da operação. E quando comecei a fazer esse trabalho na M Dias, eu fui galgando meu espaço e eu fui aparecendo mais, dando mais visibilidade, né? Também viajando muito o país, rodei o país todo aí, fazendo treinamento, conhecendo da operação. E com essa experiência, essa bagagem que eu ia pegando das operações,
a gestão lá da M Dias, ela foi me dando mais espaço, né, me dando mais desafios. E eu comecei a aparecer, ter mais visibilidade dentro da operação. Então, eu comecei a pegar monitoramento de entrega, que era um dos principais indicadores na época para a gestão corporativa. Então, eu fazia todo esse follow-up desse indicador, fazia todo esse acompanhamento junto com os gerentes regionais, porque lá era regionalizado e tinha gerente regional para cada região. Então, eu fazia o follow-up com eles, fazia o plano de ação e apresentava para a diretoria e para a gerência corporativa. E eu fui começando a aparecer, dando mais. Na verdade, eu costumo dizer que a Remedios foi uma escola para mim, né? Ela foi começando a me dar mais desafios. Então, eu assumi lá como usuário-chave do pagamento de frete, que era uma ferramenta voltada para frete. Então, toda a gestão dessa ferramenta, eu também viajando pelas unidades, dando treinamento, e sempre focado nos transportadores e operação, né? Sempre focado ali para conhecer um pouco mais e ver o que, é que a gente poderia trazer de mais produtividade para a operação, para que não pudesse reduzir aí a produtividade. E com o pagamento de fretes, eu fui aí tendo mais contato de negociação, né? Era mais uma competência que eu tinha, que eu estava adquirindo, que era negociação de frete. Então, eu estava ali na frente, junto com as gerências, eles faziam toda a negociação, eu fazia o input na ferramenta e fazia a validação junto à gerência corporativa e diretoria, se aquele frete era realmente viável ou não para a operação. E aí eu fui pegando mais a experiência com a negociação e foi aí para frente. E no decorrer desses anos, eu fiquei 7, 8 anos dentro do grupo MDS Branco e eu fui convidado para ir para a área de projetos, que é onde foi que realmente deu um upgrade na minha carreira, principalmente de visibilidade dentro da companhia, né? Eu assumi um dos maiores projetos da companhia, que foi a implantação de um TMS. Na verdade, o TMS é uma gestão de transportes, que até então a empresa não tinha essa gestão, era muito manual, muito através de ligação ou de planilha de Excel, era muito do contato do dia a dia com a operação. E o TMS, na verdade, era para fazer essa gestão, né? Vou dar um exemplo. Antes da ferramenta, a gente ligava para as operações para saber, eu queria saber, quantos carros tem na operação de Salvador? Então, eu ligava lá para o gestor e ele me dizia, Paulo, tem 3, 4 carros, vai chegar mais um carro. Então, era muito do contato ali e do que o cara estava falando. E a ferramenta não. A ferramenta, na verdade, ela me dava previsibilidade, né? Eu já tinha a previsão do que ia acontecer na operação. Eu poderia já saber até o que ia acontecer na operação amanhã, depois de amanhã e assim vai. Porque a ferramenta era em tempo real, né? Então, em vez de eu ligar para o cara e dizer assim, quantos carros tem aí, eu já ligava dizendo assim, cara, hoje tu tá com 10 carros aí para carregar, com a previsão de chegar 2 horas da tarde, mais 3 carros. Como é que tu vai fazer isso daí? O que é que tu vai fazer de produtividade para garantir esses carregamentos, para que não tenha atraso? Então, já era o inverso, né? A gente fazia isso. E eu fui o líder do projeto, enquanto área de negócio, né? Dentro da logística, fazendo com que desde o mapeamento de processo até a implantação da ferramenta nas operações. Junto comigo tinha ali 14 a 15 pessoas, que a gente fez todo o mapeamento, todo o desenvolvimento da ferramenta, todos os treinamentos nas unidades, testando ferramenta, porque antes de virar a chave, a gente foi para dentro da operação para entender como é que funciona e trazer isso para dentro da ferramenta, né? E tentar fazer o máximo possível com que isso desse mais realidade e realmente fosse produtivo. A gente não queria em nenhum momento barrar processo, né? Porque aí entra a questão de cultura, né? Porque sempre eu fiz assim, é dessa forma que é feito. E a ferramenta, se ela não for muito bem desenhada e se ela também não for muito bem elaborada e compartilhada com os usuários, as pessoas elas não vão fazer. Elas vão só receber e vão deixar ali as coisas acontecerem. Então, a ideia era realmente fazer com que a ferramenta fosse utilizada por todos da companhia, e foi bacana porque também a gente teve uma etapa do projeto, dessa implantação do TMS, de chamada de inclusão digital, né? O que seria a inclusão digital para a operação? Porque até então,
o conferente, o ajudante, o supervisor, que eram as pessoas que iriam utilizar a ferramenta, iriam alimentar as informações da ferramenta, elas não tinham contato com o computador, com informática, né? Elas preenchiam um manualzinho e deixavam lá na sala do administrativo do cara do estoque, o estoquista, ele que fazia toda a alimentação, né? Ele que alimentava planilhas aí de Excel e mandava esse follow-up para a gente, né? E até então passou a ser a operação fazendo isso. Então a gente também teve um olhar muito voltado aí para essa inclusão digital, teve uma preocupação muito grande de como é que a gente ia dar esse treinamento, porque a forma de comunicação para eles também tinha que ser diferenciada. E até dizer assim, dá um Ctrl Alt aí, a gente tinha que mostrar como é que ia fazer, que fazer tudo isso para eles, né? Então foi bacana também, porque teve esse momento de inclusão digital também dentro da operação e foi muito bom. O projeto realmente ele funcionou, ele deu certo. A ferramenta ela veio realmente para agregar na operação e hoje ainda se utiliza essa ferramenta lá no grupo e foi aí uma experiência bacana. Foi um projeto que me deu muita visibilidade, porque eu passei a ter muito contato com as outras áreas, as áreas parceiras, né? Além da logística, eu tive muito contato com o comercial, o financeiro, é, outras áreas importantes também dentro da companhia. Isso foi me dando visibilidade e fortalecendo aí a minha comunicação, principalmente com a área de TI, que foi uma área que, na verdade, era a área da TI, ela faz todo o projeto, né? Eu, como área de negócio, eu digo como quero. E a área de TI, ela vai tentar o máximo possível chegar naquilo que eu quero fazer, né? Claro que respeitando os limites aí da ferramenta e também respeitando a definição estratégica da companhia. E essa parceria que eu tive muito, assim, principalmente com TI, com outras áreas, foi me dando visibilidade e foi fazendo com que meu nome fosse lembrado, principalmente em algumas reuniões, de alguns desafios maiores na companhia. E eu comecei também a participar de outros projetos dentro da companhia, participei de projetos de revisão de layout. O que seria o projeto de revisão de layout? Na verdade, é verificar se o CD está com a produtividade correta ou não, se ela tem a quantidade de pessoas, se ela está com a quantidade certa de equipamentos, se ela está bem estruturada, se ela está no local certo. Aí também é muito importante, porque vai muito do volume e da força de vendas da região, que às vezes eu posso estar com um volume muito alto, vou dar um exemplo, aqui em Fortaleza eu posso estar com um volume muito alto, mas será que o meu CD ele realmente é viável dentro de Fortaleza ou dentro da região metropolitana? O que é mais viável para a operação? Aí envolve custo, produtividade, nível de serviço, outras coisas. E também estrutura, né? Será que aquele CD que eu preciso ter uma estrutura porta-pallet, ou uma estrutura dinâmica, ou de drive-in, ou de flow-up, e assim vai. A gente vai analisando isso. Eu participei também desse projeto, muito voltado também para a operação, mas sempre lembrando que, como eu tinha um conhecimento muito forte da operação, por viajar muito nas operações, eu via muito nessa parte de treinamentos, de mapeamento de processo, né? De visualizando como é que poderia funcionar ou melhorar a operação naquele momento. E um outro projeto que eu participei foi de redesenho de operações logísticas. Aí foi um projeto muito voltado para terceirização, né? A gente terceirizou algumas funções dentro da operação. Eu costumo dizer que foi meu primeiro contato emocional, né? Porque até então eu chegava na operação, fazia ali um projeto, ia embora, e criava ali uma rede de contatos, um network com o pessoal, e ia embora, né? Mas eu nunca era dono da operação. E no redesenho de operações logística, não, já foi o inverso, né? A empresa, por definição estratégica, ela optou por terceirizar as maiores operações do grupo, e na época a gente fez aí um desligamento de mais de 1.000 pessoas, a gente costuma dizer de mais de 1.000 famílias, né? E aí eu tive meu primeiro contato com desligamento, assim, eu não fiz desligamento, mas eu participei de todo o processo, acompanhei e vi como isso mexeu com as pessoas, né, e com a gente também que estava no projeto, porque querendo ou não, a gente estava ali no dia a dia, a gente conhecia as pessoas, a gente sabia do potencial de cada um, mas era uma definição para um olhar mais estratégico da companhia, né.
E o meu papel dentro desse projeto era fazer o acolhimento do novo fornecedor. Na verdade, eu chegava antes na unidade, eu chegava bem antes na unidade, assim, antes de acontecer todo o processo de virada de chave. Eu fazia todo o treinamento a nova empresa que ganhava o bid, né? Então, para você ter noção, eu fazia treinamento fora da empresa, né? Eu ia para um hotel, lá a gente juntava as pessoas que iriam iniciar essa jornada com a gente, e eu fazia todo o treinamento de processo, mostrando etapa por etapa, do que acontecia. Então, desde da chegada do pedido até a forma de carregar, tudo isso a gente mostrava para as pessoas como é que funcionava. Só que eu não dizia qual era a empresa, né? Não poderia dizer por quê, porque a gente também estava preocupado com as pessoas que estavam lá na operação, para que elas não ficassem com essa comunicação, falha de comunicação, né? Ah, ele está dando treinamento para as pessoas que vai substituir a gente. Então, a gente tinha uma preocupação muito grande com as pessoas também que estavam no processo aí de saída, né? E a gente pedia também muito respeito e muita discrição com as pessoas que estavam entrando, né? Porque era um processo bem doloroso, que foi doloroso para a operação, mas também a gente queria o máximo possível era diminuir o risco disso, sabe? A gente entendia de fato o que estava para acontecer. E eu fazia todo esse acolhimento, e quando de fato a chave virava, né, quando a gente fizesse o desligamento mesmo, aí eu ia para dentro da operação com as pessoas, né? Então, no dia a dia, tudo que eu expliquei na teoria, eu ia fazer na prática. Para você ter noção, se fosse necessário carregar caminhão, a gente já estava lá dentro carregando caminhão, mostrando o que é que tinha que ser feito. Porque como era alimentos, então a forma de carregar o alimento tinha que ter, se o peso maior é embaixo, se a carga mais frágil em cima, então a gente mostrava isso também. A forma de separar a carga, a forma de localizar a carga dentro do CD. Então a gente fazia todo esse trabalho aí também com as pessoas que estavam entrando. E foi bacana. Quando terminou esse projeto, aí de fato eu assumi a operação, né? Eu fui promovido a coordenador, eu passei de analista para coordenador direto, né? Por meritocracia, por todos os projetos, todo o trabalho que eu tinha fazendo dentro da companhia, eu fui convidado a assumir uma operação aqui dentro de uma fábrica aqui em Fortaleza, na região metropolitana. E dentro dessa planta existia 3 unidades fabris, que era uma fábrica de massa, de bolo, de biscoito, e existia 2 CDs de logística, né? Que era uma de produto acabado e outra de matéria-prima e embalagem. Então, eu ficava com toda a gestão da logística, né? Embalde e outbound. E eu passei a ser o dono da operação, né? Que até então só chegava, fazia meus projetos e ia embora, mas eu não respondia por nada. Tinha um gestor lá que ele fazia toda a apresentação dos indicadores, ele que respondia tudo. E eu passei a ser o dono dessa operação. E foi muito bacana, porque eu saí totalmente da minha zona de conforto. Eu saí principalmente da parte mais estratégica, mais de planejamento, né? Muito voltado para planejamento de operações e fui para o chão de fábrica mesmo, ali no dia a dia, acompanhar, né? E foi meu primeiro cargo de gestão de fato, assim. Eu passei, na minha equipe tinha 200 a 250 pessoas. Diretamente, tinha umas 10 pessoas, porque eu tinha um supervisor por turno e tinha alguns analistas assistentes ali comigo. Mas a gestão da unidade como um todo era de 200 a 250 pessoas que funcionavam 24 horas. Então, eu tinha, o meu celular era ligado 24 horas, porque eu tinha gente 24 horas lá dentro da operação, né? E também muito voltado para o carregamento, para o recebimento de matéria-prima. Eu passei a ter mais contato com a indústria, que até então eu não tinha contato com a indústria, né, com gestão de indústria, com as pessoas da indústria no processo produtivo. Eu passei a ter mais contato porque eles passaram a ser meu cliente, né? Eu fazia todo o abastecimento de matéria-prima para eles e eu retirava o produto acabado já dentro da indústria para poder armazenar dentro do meu CD. Então, ali também eu conheci mais, aí de fato eu conheci mais o processo produtivo, toda a parte de sequenciamento, qualidade, um olhar muito voltado para a qualidade, porque alimentos ele tem essa preocupação realmente com a qualidade, e principalmente com as certificações, porque você não pode, eu costumava dizer lá para a minha equipe que a gente não tinha o direito de errar nos processos de qualidade, porque a gente poderia perder certificação, e se perde certificação, pode parar uma linha de produção, e se para uma linha de produção, para o faturamento da empresa, e assim vai, né? E outras coisas vão acontecendo.
Então, a gente foi bacana porque foi uma experiência muito boa, também, assim, muito voltado para a qualidade, muito voltado para a produtividade, e realmente o fato da gestão em si, né, a gestão de pessoas em si também foi muito bacana. Eu fiquei aí, ainda nessa unidade especificamente, fiquei quase 2 anos à frente da operação. Recebi outros desafios dentro do grupo, voltando para a fábrica, uma outra fábrica aqui dentro de Fortaleza, porque era a matriz, e voltei também para assumir a operação da fábrica, toda a parte de logística também, de expedição, e também um olhar muito voltado para dentro do CD, né, para dentro do armazém. Aí vai muito também da armazenagem, da gestão do estoque, a capacidade, né, de inventário. Para você ter noção, André, toda essa gestão do estoque, por exemplo, uma das fábricas tinha mais de 15 mil posições pagas. E toda essa gestão era através de planilha de Excel, porque a gente não tinha um sistema de WMS. Mas foi implantado agora um WMS na companhia, mas até então não tinha, né? Então, essa gestão do estoque era tudo via WMS. Tinha sistemas paralelos que davam suporte para a gente, mas era um sistema era muito mais para rastreabilidade com um olhar voltado para a qualidade. Para a rastreabilidade do produto, então, se eu quisesse saber para qual cliente foi o produto que foi produzido hoje, eu tinha esse sistema de rastreabilidade que ele dava um endereçamento, mas era um endereçamento muito... não era um endereçamento como um WMS da vida, né? Mas era um endereçamento que ele dava uma facilidade de localizar um pouco mais a carga. E isso também foi um aprendizado bacana, né? Você ter essa gestão de estoque num processo bem manual e mais de 15 mil posições pagas é bem interessante, bem desafiador. E dentro toda essa minha etapa, todo esse processo aí voltado para a gestão, eu já vinha querendo dar um passo maior na minha carreira. Eu queria, de fato, assumir um cargo de gerência, e eu comecei a buscar, tanto dentro da companhia como fora do mercado, e a oportunidade apareceu fora. Foi uma oportunidade também, mais uma vez, tirando da minha zona de conforto. Até então, toda a minha experiência era muito voltada para alimentos, que era onde eu tinha aí todas as minhas escolas, né, tanto no café como no biscoito, massas, era voltado para alimentos, e eu fui para o ramo da moda, e aí eu saí totalmente da minha zona de conforto, né, fui para moda, e na moda foi bacana porque o primeiro conselho que eu tive foi dentro de casa, né, a minha esposa, quando eu disse para ela que ia para o ramo da moda, ela olhou para mim e disse assim, olha, você não entende nada de moda, então escute mais. Escute mesmo, fique calado nas reuniões, não fale nada, só escute para você aprender, porque é um mundo novo, né? E era moda dentro do varejo, né? Que também, para mim, era uma escola que estava precisando para o meu crescimento profissional. E eu assumi como gerente de supply dessa indústria de moda, que fica aqui em Fortaleza também, é uma marca bem consolidada, é uma marca que tem mais de 30 anos de mercado, tem mais de 20 lojas aí pelo país e tinha uma loja uma loja em Miami. Então, eu estava tomando de conta de toda supply e logística dessa marca, né? E, e o bacana é que eu tive a oportunidade, que aí a gente vai voltar um pouquinho lá, quando eu falei da gestão de frete, que eu estava começando a pegar mais experiência com negociação, aí foi onde foi necessário para mim, porque eu assumi a área de compras, né? Então, toda a parte de compra de matéria-prima e embalagens era da minha gestão, e aí vem a questão da negociação, né? Que isso foi interessante. Na verdade, estava sendo plantado lá atrás e para colher frutos agora aqui na frente. E essa parte da gestão de supply foi bacana na moda, primeiro porque moda ela é um mercado bem vivo, assim, ela trabalha muito com coleções, e a moda ela precisa ser muito ágil, né? Porque ela está ali alimentando tudo que acontece no dia a dia. Então ela trabalha muitas tendências, né? Ela vai muito do que o mercado está solicitando naquele momento. E também ela vai muito da criatividade e desenvolvimento da área de estilo, né? Que é uma área que foi bem interessante também conhecer o processo deles.
o processo de criação deles, de como é que era feito, e era um dos meus principais clientes, né, porque eles me davam a necessidade e eu ia para o mercado comprar aquela matéria-prima para poder chegar no produto final. E foi bacana porque na moda, principalmente dentro do varejo, o varejo ele é muito rápido, né? Ele está ali, o consumidor do varejo ele é totalmente diferente do consumidor da indústria de alimentos, né? E foi bacana porque eu pude aprender de fato ali e também para a questão da experiência, da gestão propriamente dita, de cargos mais desafiadores, né? Eu como gerente ali, eu estava à frente da operação e tinha uma equipe bem consolidada, uma equipe muito boa também, que estava me dando suporte, e a indústria também da moda, ela trabalhava, a gente tinha no mínimo 5 coleções aí no ano, né? Então eu tinha 5 coleções para atender aí, e tinha que ser muito ágil mesmo. Na verdade, eu fazia toda a compra de matéria-prima, abastecia a indústria com estilo, recebia esse produto e distribuía entre as lojas e também tinha clientes atacados. E fazia toda a distribuição aí para as lojas de cliente atacado, respeitando as datas de lançamento, né? Então, vou dar um exemplo, a gente trabalhava com mix, né? E vamos supor que eu tinha um mix que eu tinha que fazer toda a coleção completa, porque imagina só você chegar dentro de uma loja e você vai comprar beachwear, que é o biquíni, alguma coisa, só que você não quer comprar só o biquíni, você quer comprar a saída, um vestido, e eu tinha que ter essa coleção completa. Então, era essa gestão dessa cadeia aí era bem interessante, que a gente fazia com que as coisas acontecessem da forma mais rápida possível. E as coleções eram coleções, por ser uma marca consolidada, e é um público top A, né? Que era um pouco que gostam mais de exclusividade, que tem a questão mais do status, tem vários fatores aí que agrega aí para dentro desse público, e esse público, eles são um perfil de exigência de qualidade muito alto, né? E isso era um desafio maior ainda. E foi bacana. Foi bacana porque eu pude aprender muito desse ramo de moda, né? Dentro da cadeia em si, da cadeia de logística, que até então era muito voltado para projetos, né? Muito voltado para planejamento de operações. E eu, de fato, estava ali à frente, fazendo a operação, as coisas acontecerem. E isso está sendo bacana. Ah, que bacana. Passou por todas as áreas aí do Isso. projeto, desenvolveu, depois foi pro Gemba, trabalhou ali, depois, né, foi viver o varejo, viu a indústria, viu o varejo, conheceu várias processos, né, e atividades dentro do país também, né? Então Isso. é bem interessante realmente, um baita case de sucesso aí, de crescimento profissional, né, que a gente, é legal viver isso também, né, que de sair de baixo e ir subindo e galgando os degraus aí e sendo reconhecido através como você bem falou, da meritocracia, né? Desenvolver bons projetos e aí conseguir desenrolar aí e a carreira ir ascendendo, né? Isso é bom. O mais bacana também de tudo isso, além do crescimento profissional, eu costumo até dizer para os amigos e para quem está começando também, é a oportunidade de conhecer novas culturas, né? E eu abracei isso realmente. Eu, quando tinha assim, você vai ter que viajar para Pernambuco, você vai viajar agora para o Rio Grande do Sul. Eu ia com todo vapor, porque eu gostava. Primeiro, para conhecer a cidade, conhecer a cultura ali da cidade, conhecer um pouco da região. Eu via como uma oportunidade também de conhecer como é que era a cultura, o que é que se precisava ali, com um olhar muito voltado também para conhecer novas pessoas. Eu gosto muito de conhecer, de fazer amizades e tal, e vai conversando ali, porque ali a gente vai conversando, vai aprendendo no dia a dia, né? Então, a questão das viagens, para mim, é cansativo porque, você viaja muito, né, deve trabalhar pouco, porque as pessoas têm isso, né, quando você viaja muito, viaja muito, deve trabalhar pouco, mas não, você trabalha muito mais, porque você não tem hora para sair, né, porque você vai voltar para o hotel, aí você acaba ficando na empresa, vai ali fazendo, vai ajudando e tal. E eu aproveitava muito essas viagens também para conhecer.
que aí, de fato, eu sugava ali das pessoas que estavam envolvidas na operação para conhecer de fato e agregar para o meu crescimento. Não, bem bacana. Bom, toda essa história linda, né? É gostoso ver a gente, principalmente para o foco do canal, que são jovens que estão aí estudando a área de logística, ver que, assim, deixar bem claro, né, Paulo, que, ó, batalhem, estudem, se preparem, que a coisa é árdua, é difícil, mas Sim. acaba vindo. Isso. É difícil, mas é gratificante. É cansativo. Se eu disser para você que não é cansativo, é. Principalmente essa rotina da operação em si, ela era muito puxada. Para você ter noção, na pandemia, eu estava ainda na indústria de alimentos, né? E o Uhum. alimentos, na pandemia, ele deu um boom, né? Diferente de outros ramos, o alimentos, ele deu um crescimento muito grande dentro da pandemia. E foi os 2 anos aí de muito trabalho, né? Muito trabalho duro mesmo. Porque, além de trabalhar, a gente trabalhava o psicológico das pessoas, porque estavam com medo de sair de casa, várias outras coisas que foram acontecendo. Mas a operação estava rodando, né? A gente tinha que fazer as coisas acontecer, né? As pessoas estavam aí estocando alimentos, como se o mundo fosse acabar, várias outras coisas que estavam acontecendo naquele dia a dia. E isso foi bacana, porque ali também estava rodando, estava trabalhando, estava aprendendo, estava com. Ninguém sabia o que ia acontecer, então eram várias oportunidades, né? Foi muito bacana também. Foi um trabalho árduo, mas é um trabalho gratificante, né? Assim, tanto pessoal como profissional, foi muito bacana. Show de bola. Obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade, por contar a sua história aí para os nossos ouvintes do canal aí. É mais uma experiência, né, de vida na área de logística, mais uma pessoa aí, um vencedor na área de logística que está aqui dentro do canal mostrando toda a sua expertise, seu conhecimento e de uma região que o foco do canal acaba sendo mais o estado de São Paulo, que eu sou do estado de São Paulo, meus alunos são do estado de São Paulo, mas sempre há essa curiosidade, né, de como que funciona, todas as dificuldades aí do Nordeste também, é legal estar a par, aí a gente entender que, como você bem citou, as rodovias, elas sofrem tudo, não é tão legal, as dificuldades dos sinistros, né, que você bem comentou, quando a gente tem estradas mais bem policiadas, como na região sul, os riscos são grandes, mas eles acabam sendo um pouco menores devido ao policiamento ser maior, tudo. Já na região norte, nordeste, a gente já não tem tanto policiamento, então o risco de sinistro é maior, dos roubos aí, é uma gestão de ativos bem interessante e trabalhar com isso, né? E o seguro acaba sendo maior se você faz todo esse trabalho que você bem citou de desenvolvimento, de capacitações, mostrar que o motorista ó, tem que ficar em um local seguro, trajetar durante o dia, evitar do trajeto noturno, que o caminhão pode vir a quebrar numa estrada onde não tem suporte, tudo, e você corre um risco desnecessário. Tudo isso aí que você bem desenvolveu dentro dessa sua expertise, dessa carreira aí. E foi legal pontuar isso para a galera aí que está aí ouvindo o nosso canal. E agradecer mais uma vez pela disponibilidade e já remeter novos convites para a gente falar um pouquinho mais de gestão de frota, que é interessante. É que uma expertise boa sua aí, num próximo vídeo, a gente fala um pouquinho de gestão de frota. Sim. É bacana, tem muita coisa boa. Realmente, o Nordeste, ele vem dando uma acelerada aí no projeto logístico, no processo logístico como um todo, né? Hoje a gente tem grandes empresas aqui no Nordeste que tem um olhar muito voltado para sustentabilidade, também tem um olhar muito voltado para pessoas, que é o foco principal. E voltando muito assim dentro da logística, hoje a gente se preocupa muito com um olhar muito do nível de serviço, né, que é o que a gente é mais cobrado, e também com um olhar muito para a produtividade, né. A gente procura ser eficiente dentro da carga proposta da nossa jornada de trabalho e também dentro daquilo que a gente oferece, né, buscando parceiros aí. E foi bacana porque eu tive muitas oportunidades também de fortalecer parcerias, principalmente com muito voltado aí para as transportadoras, para a área de transportes. A gente fazia muito sinergia, né,
com operações, era fazer muito benchmark também, trazendo o que é de melhor do sul, do sudeste aí de vocês para cá, como também levando de lá para lá, né? De cá para lá também, levando o que é de bom e de melhor. E esse que é o bacana, né? É fazer com que as coisas rodem da melhor forma possível. Excelente, show de bola. Obrigado mais uma vez pelo vídeo aí, Paulo. Boa sorte aí para você no resto de carreira aí, no resto de reconhecimento. E assim que você tiver disponibilidade, a gente marca um bate-papo para falar um pouquinho de gestão de frotas. Tá bom, Beleza? tá ok. Obrigado, eu que agradeço aí. Até mais. Nada.